Pessoal, então para a gente fechar a semana que foi agitada aí, que teve a visita do nosso amigo Luciano Hang lá na CPI, deu um show, mas nós vamos encerrar a semana trazendo mais alguns pontos que foram importantes, que têm sido importantes, e vou fechar esse vídeo de hoje também com uma notícia boa, né? Vamos terminar a semana, sexta-feira, pelo menos com uma notícia aí que vai envolver o STF. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre esse ato da esquerda que está programado para amanhã. Vamos falar também sobre a questão do Fux, que mais uma vez de forma monocrática passou por cima e liberou o passaporte sanitário lá no Rio. Isso logicamente vai acabar tendo repercussão nacional. Vamos falar sobre o jantar da terceira via, que envolveu ali o Moro, o Mandetta e o Dória. E vamos fechar aí com a PEC 275, uma PEC que a nossa amiga Bia Kicis, na CCJ, está desenterrando lá de 2013 e que vai chacoalhar o STF. Então vamos começar pelo primeiro tema aqui. Ato contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro, previsto para amanhã em todo o país. Já nos chamou a atenção aí, será que eles vão fazer um segundo ato igual ao do MBL? O PT naquele momento, percebendo o fiasco que ia ser o do MBL, ele saiu, né, na última hora da parceria com o pessoal, deixou todo mundo naufragar sozinho e ele acredita que agora ele vai conseguir fazer a diferença e vai colocar muita gente na rua nesse final de semana. É olhar para ver o que acontece. Só que o que nós tivemos de última notícia aí? Que eles contrataram um caminhão que era utilizado pelo trio da Ivete Sangalo, que só o custo desse caminhão, desse trio elétrico, é de R$100 mil. Ou seja, algumas coisas já chamam a atenção. Primeiro, investir R$100 mil em um caminhão. O ministro Alexandre de Moraes consegue ver aí quem é que está financiando esse caminhão todo aí? Será que esse caminhão não está sendo financiado por pessoas de atos antidemocráticos? Pessoal que adora colocar fogo em pneu, que adora quebrar a vidraça de banco, que adora depredar o patrimônio público? E aí, como é que vai ficar as investigações dessas ações movidas pela esquerda no dia de amanhã contra o presidente Bolsonaro? Não merece investigação? É só os conservadores que merecem ter suas contas bloqueadas, suas redes sociais trancadas? Fica essa pergunta. Agora, para nós aqui da direita, lógico que a gente também fica, olha, vamos pagar R$100 mil em um caminhão, e para quantas pessoas esse pessoal pretende discursar? Porque até agora a esquerda parece que não consegue mais colocar a gente na rua. Vamos ver então, vamos acompanhar isso amanhã. Parece que o Lula vai participar do ato, tem a confirmação ali do pessoal do Cidadania, do Alessandro, acho que novamente o Ciro vai participar. Enfim, é olhar para a gente depois dar risada e ver a quantidade de pão com mortadela que vai estar sendo distribuído para esse povo, para ver se esse povo comparece nesse ato vermelho aí, que com certeza vai contar também com um monte de artista da Globo, que viu a torneira ser fechada, que a Lei Rouanet ali na gestão do Mário Frias não está mais liberando dinheiro a rodo para esse povo, para essa elite caviar da esquerda. Então vamos ver amanhã o que acontece. Agora o segundo tema aqui a gente vai falar que é bem importante, que é do Fux. Ontem ele de forma monocrática passou por cima do tribunal lá do Rio de Janeiro, que já tinha deixado claro que não dava para dividir a sociedade, não dá para dividir a nossa nação em dois grupos, dos vacinados e não vacinados. A coisa lá está séria, porque você que não está vacinado, não se sente seguro em relação a essa questão emergencial que está causando aí problemas para uma série de pessoas, agora não pode mais entrar em academia, não pode entrar em bares e restaurantes. Daqui a pouco, não sei se já está, mas daqui a pouco você não vai poder entrar nem em shopping, em supermercado, você já vai comprar comida como? É uma coisa bizarra, absurda. Fux, que não é médico nem nada, não tem menor condições de fazer o que ele está fazendo. Isso depois pode acabar gerando uma repercussão a nível Brasil, porque logicamente que se ele já concedeu para uma cidade ou para um estado, ele vai acabar fazendo o mesmo para outro, isso gera uma repercussão geral. E fica todo mundo, nesse momento caótico que estamos vivendo, dividido entre duas partes, que serão os vacinados e os não vacinados.
né? E convenhamos, se a pessoa já está vacinada, ela não tem que encher o saco de quem não está vacinada, porque se a vacina funciona, para que você vai incomodar aquele que não se sente seguro ou aquele que inclusive já pegou a doença, já tem a sua proteção ali, a sua imunidade garantida pela doença que foi contraída, e não tem que passar por nenhuma outra situação. Vimos agora recentemente a comitiva do presidente Bolsonaro, vários da comitiva que já tinham sido vacinados 2 vezes, inclusive o próprio filho do presidente, contraiu o vírus da mesma forma. Então, colocar essas pessoas sobre esse risco e elas não se sentem à vontade, obrigar a pessoa a colocar dentro do seu próprio corpo algo que ela não é favorável, não quer correr risco, é um absurdo, e isso que esse ministro Fux fez é, com certeza, mais uma vez, um enfrentamento à vontade do povo que não tolera mais esse tipo de postura vindo do STF. Então, temos que ficar atento. Aqui em Santa Catarina, Florianópolis, nós estamos com esse mesmo problema, ainda não está em vigor, mas mediante alguns decretos que vêm acontecendo, já sabemos para que caminho estamos indo. Vimos recentemente um vídeo do Canadá, onde uma mãe com 3 filhos foi presa porque adentrou em um estabelecimento sem a comprovação do passaporte sanitário. Se você ainda não entendeu a que caminho nós estamos indo, pode ter certeza que se não reagirmos e se não fizermos nada, no Brasil, muito em breve, assim como já prendiam pessoas por querer trabalhar durante a pandemia, agora vão começar a prender as pessoas por tentarem entrar em estabelecimentos e sem a comprovação do passaporte sanitário. Esse é o risco do qual nós estamos vivendo hoje, que é muito pior do que qualquer vírus, do que qualquer doença. É esse momento de ditadura que o nosso país vem atravessando. Tá? Isso já foi vivenciado pela sociedade, pela civilização em momentos anteriores, como o período do nazismo. Para quem ainda não entendeu, estuda um pouco que você vai ver para que caminho a sociedade anda caminhando. O terceiro tema aqui, jantar da terceira via. Quem diria, hein? Moro, Mandetta e Dória tentando se unir para ver se conseguem concretizar a terceira via. Resta saber qual dos 3 vai pagar o mico de sair às ruas pedindo voto. Se é o Mandetta, se é o Dória, se é o Moro. Na verdade, o Moro já se comprometeu com um partido chamado Podemos, então ele não sairia pelo PSDB. Agora, se o PSDB vai fechar com o Moro, resta saber quem seria o vice e se o PSDB, pela primeira vez depois de muito tempo, abriria mão de uma candidatura própria. Sabemos que no PSDB está tendo um racha ali entre o Dória e o governador do Rio Grande do Sul, o Leite, né? Aquele que mandou fechar supermercados, que proibiu as pessoas de comprarem determinados produtos dentro das prateleiras. Então, esse que quer ser agora o presidenciável da terceira via está brigando com o Leite. Em Santa Catarina, o pessoal declarou apoio para o Leite, mas rachou a bancada de Santa Catarina, que, convenhamos, a vida do PSDB em Santa Catarina não é fácil. Ter que definir entre o Leite e o Dória é pedir para sair, né? É pedir para passar vergonha. O estado mais bolsonarista do país tendo que decidir entre Leite e Dória. E agora esse jantar do Moro, que coloca aí o cidadão, né, que estava sempre preocupado com a sua biografia, mostrando mais uma vez sua verdadeira face, se juntando com Mandetta e com Dória e tentando ver qual dos 3 vai para o fronte, sair na rua pedindo voto. Queremos ver esse pessoal sair com a sua banda na rua para ver a vergonha que vai passar. E fechando, como eu falei que eu ia fechar esse vídeo aqui com notícias boas, nós temos que agora acreditar. A Bia mais uma vez surpreendeu aí muita gente, mas para quem estava acompanhando aquele suposto acordo que foi feito logo após o 7 de setembro, existia dentro das premissas do acordo ali a possibilidade de mexer nos poderes do STF, fazendo então daquela Suprema Corte uma corte constitucional, aonde ela servirá para julgar se uma lei feita pelo Legislativo é de fato constitucional ou não, e não ficar mais intervindo como vem fazendo em nosso país. Essa seria um sonho que nós precisamos buscar, e a Bia descobriu ali uma PEC que estava parada lá na CCJ de 2013, o número da PEC 275, que na verdade então diminui os poderes do STF, coloca aquela corte como uma corte de fato constitucional, e o que mais chama atenção é que aumentaria o número de ministros de 11 para 15. Ou seja, a composição hoje de 11
Ao chegar em 15, resta saber se vai ser o presidente Bolsonaro que vai colocar os outros 4 ou se vai seguir o entendimento lá de trás, como era a regra prevista dessa PEC, aonde quem vai indicar vai ser o Congresso, esses 4 que está faltando para complementar o número de 15. Quem vai ser o relator dessa PEC, que é muito importante, quem assume a relatoria? Isso para nós também foi interessante, porque a relatoria ficou com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido como o Príncipe, que é uma pessoa extremamente inteligente, capaz, capacitada e que podemos confiar que fará um bom trabalho. Tudo isso então está acontecendo agora ali na CCJ e vamos ver até que ponto a gente consegue ter forças para passar isso na CCJ, depois na Câmara dos Deputados Federais e por fim no Senado Federal para ser sancionado pelo presidente da República. Essa mudança com certeza chacoalha aquele STF, muda muita coisa ali, mas precisamos primeiro aprovar e não é fácil aprovar. Espero eu que isso já esteja mais ou menos acordado com o Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados, que de alguma forma o STF tenha acenado positivamente para isso, porque isso fazia parte supostamente do acordo que foi feito após o dia 7, né? Então vamos acompanhar de perto isso e torcer para que tenha avanços e que a gente possa finalmente diminuir essa quantidade de coisas abusivas que o STF vem cometendo em nosso país. Tá bom? Assim encerramos essa semana com esse vídeo de sexta-feira. Espero ter trazido boas notícias para vocês nesse sentido e vamos acompanhar os próximos dias para ver o que acontece e a gente vai se falando. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Força e honra!